Olá, queridos, tudo bem? Hoje nossa aula de História do terceiro ano, aula do dia 3 de setembro de 2020, e hoje nós iremos falar sobre tempo histórico e tempo cronológico. Vocês já entenderam um pouquinho sobre o tempo lá no segundo ano, e hoje a gente vai complementar essas informações que vocês já têm na cabecinha de vocês. Não esqueçam do fone de ouvidos para que vocês possam ouvir bem as informações que serão dadas, pois isso é uma matéria nova e que está no livro de vocês de história, tá bom? Vamos lá. A contagem do tempo. Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua existência, quando marcavam por meio da constante observação dos fenômenos naturais como o dia e a noite, na verdade, o sol e a lua, as marés e também o nascimento de uma planta. O tempo pode ser contado de formas diferentes. Bom, nós temos o tempo cronológico e o tempo histórico. No tempo cronológico, o tempo ele vai ser medido com precisão por instrumentos de contagem, como relógios e calendários. E aí a tia trouxe alguns exemplos de relógios e um exemplo de calendário. É quando a gente conta o tempo através dos dias e dos meses. E no relógio a gente conta o tempo através das horas, dos minutos e dos segundos. Ao longo da história, existiram diversos tipos de relógio. O solar, a ampulheta, a clepsidra, mecânico e a pilha e ponteiro ou digital. O relógio solar é um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. E aí, à medida que o sol vai se mexendo, né? Vai passando, desculpem, vai passando, a hora vai se moldando nesse reloginho aí que vocês estão vendo na imagem. A ampulheta utiliza areia e determina um período de tempo específico. Geralmente você compra a ampulheta já sabendo quantos minutos ou quantas horas aquela areia vai passar para o outro recipiente. E aí você consegue medir o tempo através daquele período que a ampulheta vai ficar passando a areia de um lado, de um lado para o outro. A clepsidra é um tipo de relógio que utiliza água para marcação do tempo. Olha lá, vocês estão vendo também uma imagem da clepsidra. O relógio digital, que vocês com certeza já viram algum, marca o tempo de forma semelhante à do mecânico, mostrando as horas de diversas formas. O relógio mecânico é aquele que apresenta vários formatos e versões. A gente tem ele em parede, de pulso, de mesa, mas todos eles seguem o mesmo desenho, o mesmo formato, as horas e 3 ponteiros, um que mede a hora, o outro que mede os minutos e o outro mais fininho que mede os segundos. O tempo histórico. O tempo histórico é determinado pelas mudanças e acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador do que o tempo cronológico. No caso, o tempo que é contado por minutos, por horas, por dias e por meses. O tempo histórico, portanto, é marcado pelos eventos de curta ou longa duração. O tempo histórico não é rígido. Portanto, é possível compreender a permanência de hábitos do tempo histórico anterior em algum tempo histórico posterior. Na verdade, essa relação é a que representa o diálogo entre o passado e o presente. Nós hoje estamos vivendo um tempo histórico.
Antes, tudo era normal, a gente não usava máscaras. Hoje, vivemos num mundo onde existe um vírus que a gente precisa se proteger dele por um período de tempo até que a vacina seja concluída ou que a cura chegue, e a gente mudou os nossos hábitos, quer dizer, estamos vivendo um novo tempo onde precisamos estar normalmente com o corpo e as mãos higienizadas, usar máscara para as nossas proteções e também evitar lugares com grandes aglomerações. Para complementar sua aprendizagem, estude as páginas do livro de História 115 e 116 e depois realize os exercícios da página 117 e 118. Beijinhos e espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aulinha de hoje. Até mais!